Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, em dia de liquidez reduzida, com a agenda fraca e o feriado aqui no município de São Paulo, o Ibovespa está girando em torno do noticiário corporativo daqui e do exterior. O índice acabou de virar para alta, estava em queda agora há pouco aos 112 mil pontos, está batalhando para ficar acima do 0,10%. Os gestores me disseram agora há pouco que o que está puxando o índice para baixo é o desempenho da Petrobras, por exemplo, que está em queda, depois da declaração da presidente do Partido dos Trabalhadores sobre o reajuste do preço da gasolina anunciado ontem pela Petrobras. Gleisi Hoffmann disse nas suas redes sociais que a decisão foi por pressão dos acionistas e que o novo governo tinha um compromisso de pôr fim à dolarização da política de preços e à venda de ativos da petrolífera. A Gleisi Hoffmann não tem cargo executivo no governo e, quando fala em nome do PT, alimenta o receio de uma forte ingerência política na Petrobras. Ingerência haverá, a intensidade é que ainda é dúvida, expectativa também para Jean Paul Prats assumir a companhia já amanhã, dia 26, depois da decisão do Conselho de Administração. Bem, seguindo aqui pelos indicadores, o dólar não está nem tchum para nada disso, tem mais um dia de queda forte, cai agora cerca de 1%, cotado já abaixo dos R$ 5,10. Os juros também caem, mesmo com IPCA 15, tendo indicado uma inflação mais pressionada ontem, um pouquinho acima do esperado. Lá fora, os principais índices de Wall Street operam em queda. Nesta quarta-feira, os balanços com resultados do último trimestre do ano passado vêm fracos. Microsoft e Boeing ampliaram os temores de recessão. Microsoft que saiu ontem e Boeing hoje mais cedo. As ações de tecnologia estão liderando as perdas. Os investidores aqui do Brasil continuam monitorando a viagem de Lula pela América do Sul. Depois de passar pela Argentina, o presidente já está no Uruguai, onde vai se encontrar com o presidente do país, Luiz Alberto Lacalle Pou. E o futuro do Mercosul está em jogo, porque Lacalle Pou já disse que a prioridade do Uruguai é fazer acordo comercial com a China, mas diz que o Mercosul será bem-vindo nas negociações e que discorda da ideia de desmanche do bloco em caso de acordo com os chineses. Lacalle Pou tem um pensamento diferente de muitos dos presidentes da América do Sul. O mercado também está acompanhando de perto a crise da Americanas. Hoje tem capítulo novo, porque a varejista divulgou a lista com quase 8 mil credores oficiais, um número bem abaixo daqueles 16 mil que foram estimados pelo pedido de recuperação judicial. A dívida da companhia é de 41 bilhões e 200 milhões de reais, dívida declarada nesse documento, apuração da nossa analista aqui da CNN, a Raquel Landim. Mais da metade dessa dívida é com alguns dos maiores bancos brasileiros. São mais de 22 bilhões de reais divididos entre apenas 9 instituições financeiras, segundo esta lista que foi protocolada na Justiça e, como eu disse aqui, obtida pela Raquel Landim. Os principais credores privados estão aí na sua tela: o Bradesco com 4 bilhões e meio, Santander com mais de 3 bilhões e meio, BTG Pactual com mais de 3 bilhões, e aí começam a aparecer aqui algumas inconsistências. O Votorantim aparece na lista, como vocês estão vendo aí, com 3,3 bilhões de reais, o valor total entre todos os bancos, pouco mais de 41 bilhões de reais. A dívida com os bancos públicos, no caso do Banco do Brasil, dá para ver ali, é bem menor. O BV, o Votorantim, diz que a dívida da Americanas não é disso tudo não, é de 246 milhões de reais, não de 3 bi, como foi apresentado pela empresa. Outra inconsistência apareceu na conta do Deutsche Bank, que disse que não é credor de nada. Os gestores do banco alemão disseram a Bloomberg e à agência Estado que são apenas os custodiantes de uma dívida emitida pela varejista e não são, portanto, credores diretos da Americanas. O Carlos Daltoso, da Eleven Financial, me disse que a lista publicada causou mais confusão do que esclarecimento e explica um pouco essa relação mais agressiva que a Americanas passou a ter com os seus bancos credores. Ontem, a varejista conseguiu 2 vitórias na Justiça do Rio, derrubou aquela liminar do BTG, foi a primeira aí dessa ação que os bancos adotaram contra a companhia, aquela liminar que conseguiu bloquear
pouco mais de R$1 bilhão da Americanas. Outra vitória foi contra o Banco Safra e o Votorantim. Os valores tinham sido bloqueados e agora foram para depósito judicial. Hoje, na Bolsa, as ações da Americanas operam em alta, tá aí, ó, mais de 5%, mas ainda valendo menos de R$1. A volta é muito mais difícil, né? A gente acompanha na tela o desempenho dos papéis de alguns dos bancos envolvidos nessas disputas judiciais com a Americanas. BTG, Bradesco e Itaú operam no vermelho nesta quarta-feira. Uma última informação: a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelise Almeida, disse agora há pouco que a dívida tributária da Americanas é de pouco mais de R$650 milhões e que está em situação regular, portanto, não representa motivo de preocupação do ponto de vista da dívida ativa da União. Mudando um pouco de assunto, falando de indicadores macroeconômicos, a Confederação Nacional da Indústria divulgou agora há pouco queda na confiança da maioria dos setores industriais agora em janeiro. O índice de confiança do empresário industrial mostra que 29 setores consultados, dos 29 setores consultados, 19 apresentaram um índice abaixo dos 50 pontos, que indica pessimismo. Na comparação mensal, o índice teve recuo em 26 dos 29 setores em todas as regiões do país, de todos os portes de empresas industriais do Brasil. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu cálculo de índice de confiança do consumidor no mês de janeiro, que caiu também 2,2% na comparação com dezembro. Na série com ajuste sazonal, o ICC, calculado pela FGV, ficou em 85,8 pontos, ainda também abaixo do nível considerado de otimismo pela FGV. O CNN Mercado fica por aqui, às 6h50 da noite. O Fernando Nakagawa vem com as atualizações e o fechamento do mercado desta quarta-feira. Se você está em São Paulo, bom feriado, se não, uma boa tarde. Até amanhã.